Jesus, que dia maravilhoso é esse dia de domingo, dia de entregarmos ao nosso Deus o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida, e é por isso que a gente está aqui nesta noite. Vamos começar o nosso culto, lendo aqui o Salmo de número 23, abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo de número 23, nós vamos fazer a leitura uníssona desse salmo. Não vale ler de cor, não vale falar de cor, tá bom? Você vai ter que ler aí na sua Bíblia. Salmo 23, esse é o salmo que é o Senhor, o meu pastor, salmo de Davi. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 23, nós vamos fazer uma leitura uníssona, todos juntos lendo o Salmo 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Bendito o nome do nosso pastor, bendito és esse Senhor que nos faz repousar em pastos verdejantes e que nos enche de misericórdia. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, por percebermos, ó Deus, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é esse bom pastor que nos cuida e que assim, ó Deus, nos faz repousar em pastos verdejantes. Obrigado, Deus, por isso. E hoje, ó Pai, nós aqui juntos, reunidos como família da fé, adoramos e bendizemos o Teu santo nome. Que o Senhor possa aceitar, ó Deus, esse culto que é feito a Ti somente. Que toda a nossa adoração, nosso louvor, que todas as coisas que faremos aqui seja única e exclusivamente para o Senhor. Nos ajude, ó Deus, para que o nosso coração possa estar totalmente devoto ao Senhor, totalmente voltado a Ti, para que a nossa adoração seja sincera. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino, irmãos? Ficar de pé e cantar o hino 144. Segurança e alegria.
trecho da carta aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 16. Na verdade, todo o capítulo. Vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Eu leio aqui os versos ímpares e a igreja os versos pares. Hebreus, capítulo 4, versos de 1 a 16. Diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Que também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, porém, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, amém. Queridos, nós temos que prestar atenção que as Escrituras Sagradas, elas sempre falam de que no fim haverá um lugar de descanso para aqueles que aceitam as boas novas, para aqueles que recebem o Evangelho de Jesus, mas haverá um lugar de perdição eterna para aqueles que não se encontram com o Evangelho. A gente precisa prestar atenção nisso, porque a palavra de Deus está nos alertando a todo tempo, e a palavra de Deus vai dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, preste atenção nesse Evangelho.
Preste atenção, reflita nisso, né? Para que a palavra de Deus possa penetrar no nosso coração, como diz aqui o texto, pois ela é, sim, cortante, eficaz e viva. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, confessar os nossos pecados a Ele, porque Ele é esse nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós e que nós podemos conservar firmes a nossa confissão. Nós vamos orar agora, alguns instantes, de maneira silenciosa, pedindo a Deus para que perdoe os nossos pecados. E depois de alguns instantes, eu pedi para a Ediane fazer uma oração de confissão de pecados de maneira audível. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, estamos gratos, Pai, por estarmos mais uma vez em tua casa, ouvindo a tua palavra, ó Deus, e sentindo, ó Deus, a tua presença, o teu Espírito falando conosco. Pai, nos colocamos aos teus pés, rendidos, Senhor, de forma humilhada, para confessar, ó Deus, a Ti, somos falhos e pecadores, e temos, ó Deus, ainda cometido pecados contra Ti, Pai. Ó Deus, confessamos a Ti, Senhor, o nosso pecado. Ouve, Senhor, a nossa prece. Ouve, Senhor, as palavras que têm saído do nosso coração, muitas vezes apertados, Senhor. Mas, ó Deus, nos ajude a trilharmos, Senhor, uma vida melhor. Nos ajude, ó Deus, a abandonarmos aquilo que tem feito tão mal à nossa vida, tão mal à nossa família da fé. Ó Deus, que tem prejudicado, Senhor, não só a nós, mas também a Tua palavra, o Teu nome, Senhor. Ó Pai, nos torne, Senhor, filhos melhores, Pai. Ó Deus, nesse mundo tão difícil, esse mundo que tem oferecido tantas coisas, ó Pai, que o Teu Espírito possa nos moldar, Senhor, nos blindar para nos proteger. Pai, o mundo tem oferecido muita coisa ruim. Nós sabemos que é ruim, mas muitas vezes nós não conseguimos, ó Deus, fugir sozinho disso, Pai. Ó Deus, nos ajude, Pai. Estamos aqui rendidos aos Teus pés, confessando a Ti, Pai, que somos falhos, somos pecadores e precisamos da Tua graça e do Teu perdão na nossa vida, Pai. Ó Deus, nos perdoa. Queremos oferecer a Ti agora, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, mas primeiro nós pedimos perdão, porque nós somos falhos e queremos oferecer o melhor a Ti. Ó Deus, agradecemos, porque um dia o Teu Filho Jesus morreu lá na cruz para perdoar esses nossos pecados, Pai. E glória a Deus, porque nós somos perdoados através de Jesus Cristo. Ó Pai, usa o pastor para falar da Tua palavra. Meu Deus, ouve, Senhor, a nossa prece agora. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Louvado seja o nome do nosso Deus, que é poderoso em nos perdoar. O texto de Romanos 8, 35 e 37, que está aqui na tela, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores
Somos mais vencedores do que a angústia. Já somos vencedores. Perseguição, já somos vencedores. Fome e nudez, já somos vencedores. Perigo, espada, somos vencedores. Somos entregues à morte o dia todo, todos os dias, pelo amor do nosso Senhor Jesus. E é a Ele que a gente vai cantar agora nos cânticos espirituais, que a gente possa louvar o nome do nosso Deus com esses cânticos. Vamos ficar de pé? Vamos cantar junto? Aqueles que trouxeram seus discos de ofertas podem ficar à vontade e trazê-los no gasofilácio. Salvação a ti me render.
próximo cântico é aquele que nós cantamos no início. É novo, a gente nunca cantou, mas ele é bem fácil de cantar, porque ele parece um hino, ele tem toda a característica de um hino. Então a gente vai tentar acompanhar aí a melodia desse cântico, tá bom? Deus
apesar de falhos e imperfeitos, ó Deus, nós queremos louvar ao Senhor, que é a razão da nossa vida e fé, ó Pai, e a esperança que nos dá, ó Deus, de um dia estarmos contigo por toda a eternidade, ó Pai. Que isso, ó Deus, possa motivar a nossa vida, arder em nosso coração, o amor por Ti, o amor pela Tua casa, pela Tua obra, Pai, para que, ó Deus, isso resplandeça, Pai, o Seu nome, o Seu reino, ó Deus, aonde estivermos, ó Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos separou para estarmos contigo, ó Deus. Fica conosco, Pai, e que possamos agora ouvir a Tua palavra, Deus, aprender mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar. É em nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos para a mensagem dessa noite. E hoje a mensagem é em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Abra sua Bíblia lá, por favor. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O tema proposto é uma vida cheia de esperança. Uma vida cheia de esperança. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Nesse texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Eu vou ler aqui as escrituras sagradas. Você preste bastante atenção nesse texto, na qual o Senhor fala conosco. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é tão viva, tão eficaz, que nos ajuda, Deus, a consolar os nossos corações. Obrigado a Deus por podermos ter essa viva esperança em nós, e que ela possa ser, ó Deus, essa fonte de alegria em nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falar hoje em dia de morte é muito difícil. Obrigado. Falar de morte é algo que é complicado e nós temos a tendência de desviar. Às vezes a gente nem fala essa palavra com clareza no nosso meio. Isso é algo tão interessante que uma pesquisa feita pela revista The Economist no ano de 2022 buscava entender um pouco mais o que as pessoas queriam nos seus últimos momentos. Essa pesquisa foi feita em vários países e o Brasil foi contemplado com ela e, pasmem, ela apontou algo assustador com relação aos brasileiros. Essa pesquisa apontou que mais de 70% dos brasileiros queriam, nos seus últimos momentos, prolongar ao máximo a sua vida. É isso mesmo. Os brasileiros, eles queriam, no seu último momento,
ter mais tempo vivo. Isso é assustador porque esse número é muito maior do que os outros países. Para você ter uma ideia, somente 15% dos japoneses queriam prolongar mais a vida. 42% dos italianos e 47% dos norte-americanos. Ou seja, os brasileiros estavam ganhando de lavada. 70% queria prolongar mais a vida. Quando os pesquisadores pararam para analisar esses dados, eles disseram que essa porcentagem era tão alta nos brasileiros por conta de dois motivos. O primeiro era econômico. Os brasileiros tinham medo de deixar sua família sem estrutura financeira. Mas o segundo, que é o que me chamou a atenção. O segundo motivo é porque os brasileiros, como religiosos que são, tinham muito medo da morte. A pesquisa diz que os brasileiros sofriam por entender que a religião tratava a morte como algo assustador. Essa pesquisa tinha o objetivo de ajudar aquela área da saúde que é conhecida como saúde paliativa, cuidados paliativos, aqueles que já estão com algum diagnóstico, que já não tem muito tempo, e precisam ter ali tranquilidade e paz nesses últimos momentos. E por isso, esses profissionais de saúde entendiam que a religião era um problema, que a religião trazia dificuldades para estes últimos momentos de vida. Meus irmãos, é exatamente isso que Paulo está passando aqui com os Tessalonicenses. Exatamente isso. Os Tessalonicenses estavam tão sem esperança da vinda do porvir, que estavam vivendo de uma maneira desesperada. Assim como os brasileiros, conforme essa pesquisa, 70% deles têm esse desespero por passar pela morte, porque não tem esperança nenhuma na vida do porvir. A gente precisa aprender hoje, meus irmãos, de uma vez por todas, a viver cheios de esperança. A tratar a morte não como um momento final, mas como simples passagem para uma vida na presença de Jesus. É isso que a gente vai aprender. Bom, olha só, perceba comigo de novo o verso de número 13, que havia um problema a ser respondido. Olha lá comigo, verso 13 de novo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Olha só, Paulo está tentando responder uma pergunta que ele recebeu dos Tessalonicenses. Olha só, ele diz assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo não está sendo mal educado, tá bom? Paulo não está sendo mal educado aqui. Era uma forma super comum de dizer: eu não quero que vocês fiquem sem saber sobre esse assunto. Eu não quero que vocês fiquem aí sem entender a respeito deste assunto que a gente vai falar aqui. É sobre isso que Paulo está falando. Agora, a gente tem que entender que Paulo recebeu de alguma maneira essa pergunta. Paulo, o que acontece com os que já dormiram? Com os que já morreram? Paulo recebeu de alguma forma essa pergunta. A gente não sabe se foi por carta, a gente não sabe se foi por algum intermediário, a gente não sabe se foi por Timóteo que teve esse contato entre os Tessalonicenses e Paulo, a gente não sabe como, mas Paulo recebeu essa pergunta. Paulo, nós estamos preocupados, nós estamos desesperados. O que acontece com aqueles que já morreram? Meus irmãos, só um parênteses aqui, tá? É muito interessante isso, sabe por quê? Porque olha só como a teologia pode nos trazer esperança. Isso é importante porque muita gente acha que teologia é bobagem. Muita gente acha que estudar mais as escrituras é bobagem. Eu já ouvi isso de muitos pastores, tá? Eu já ouvi muitos pastores dizendo assim: eu não gosto de teologia, eu gosto de falar de Jesus para as pessoas. Isso é bobagem.
Porque teologia, ter uma sã doutrina, traz paz, traz esperança no coração. É o que Paulo tenta utilizar aqui, com o seu conhecimento da palavra de Deus. Paulo tenta trazer para aquelas pessoas mais esperança, mais conforto no seu coração. Meu irmão, saiba disso. Conhecer mais a palavra de Deus traz esperança para o seu coração. Conhecer mais as Escrituras vai fazer você viver mais feliz. Lembre disso, tá bom? É importante para você. Conhecer mais a palavra te deixa mais feliz. Bom, voltando aqui, qual era o problema então a ser respondido? Qual era a preocupação? Qual era a preocupação dos Tessalonicenses? O que acontecia com aqueles que já haviam morrido? O que acontece com eles? Paulo usa um termo aqui que trouxe muita dor de cabeça. Qual é o termo? Aqueles que dormem. Paulo disse aqui, né? Não sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Esse termo trouxe muita dor de cabeça, porque teve um monte de gente que interpretou isso, dizendo que aqueles que já morreram em Cristo estão dormindo, num estado sem consciência, esperando apenas Jesus voltar. Isso não é verdade, tá bom? Algumas seitas consideram esse termo simplesmente como um sono da alma, esperando Jesus voltar para ser acordado. Mas Paulo não falou isso, tá certo? Essa linguagem era muito conhecida da época que Paulo escreveu, no mundo greco-romano, onde o termo dormir para a pessoa era sinônimo de morrer. Tá? Paulo nunca supôs que o crente, quando morre, esteja no estado de dormir. Tá? Paulo tinha plena consciência de que era justamente o contrário disso. Olha o que Paulo diz lá aos Filipenses, capítulo 1, verso 23. Ele diz assim: ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Olha o que Paulo está dizendo. Ele estava constrangido porque o desejo dele era partir para ele estar com Cristo. Paulo sabia que quando ele morresse, quando fechasse os olhos aqui neste mundo, imediatamente ele abriria os olhos com o Senhor, na presença do Senhor. Paulo vai dizer isso também lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 8, onde ele diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo está falando claramente que ele deseja deixar o corpo para que o corpo volte ao pó e a sua alma esteja com o Senhor, imediatamente com o Senhor. E a gente também não pode deixar de dizer, né? Não pode deixar de citar aquela passagem de Jesus com os dois ladrões da cruz, não é? Quando um deles disse: Senhor, lembre-te de mim quando estiveres no paraíso. O ladrão aponta lá para o futuro, não é? O ladrão aponta lá para o futuro. Senhor, quando o Senhor estiver, lembra-te de mim. E o que o Senhor responde para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, nós temos que ter a plena certeza de que não há alma dormindo. Todos aqueles que morreram no Senhor estão na presença do Senhor, desfrutando de sua presença. Essas passagens que eu citei deixam claro que o crente quando morre, ele só deixa o seu corpo voltar ao pó, mas a sua alma é recebida imediatamente na presença do Senhor.
ele já está desfrutando das alegrias de ter o Senhor com ele. Meus irmãos, nós temos que ter essa esperança viva no coração, nós temos que ter essa esperança firme no nosso coração, e é isso que Paulo está querendo responder para esse povo da igreja de Tessalônica. O verso 14 diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Meus irmãos, aqueles que estão com Jesus, desfrutando da sua presença, nunca deixarão de desfrutar a presença de Jesus. Nem quando Jesus voltar, eles vão acompanhar Jesus. Eles vão acompanhar Jesus. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, quando o Senhor Jesus voltar, eles vão voltar com Jesus. Eles não perdem mais a companhia de Jesus. Eles não perdem mais o estar com Jesus. A promessa do Senhor é que eles viriam juntamente com o Senhor naquele grande dia. Se desfrutam a presença de Jesus, nunca mais deixarão a sua presença. Com isso, fica um pouco mais claro entender o porquê que Paulo utiliza o termo sono. Possivelmente, Paulo está lembrando, talvez, daquela passagem da cura, da ressurreição da filha de Jairo. Tem lá Mateus 9, 23, a gente já falou sobre ela. A ressurreição da filha de Jairo. Quando o Senhor Jesus chegou na casa da menina, ele disse assim, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. O Senhor Jesus utilizou o termo dormir para deixar claro para nós que aquele estado não é o final. Há algo a mais, há uma ressurreição, há uma esperança de ressurreição, assim como há um sol que se põe para nós acordarmos, assim há um Senhor que tem poder para nos ressuscitar. Jesus é esse que tem poder. E aqui Paulo conforta os crentes de Tessalônica. E ele começa a confortar os crentes de Tessalônica que estavam preocupados de que aqueles que já estavam mortos não teriam a esperança de Jesus. Queridos, aqueles irmãos da igreja de Tessalônica estavam preocupados que aqueles que morreram enquanto Jesus não voltou ainda, lembre-se que a esperança deles era que Jesus voltasse breve. Eles achavam que Jesus iria voltar ainda enquanto eles estavam vivos. E na cabeça dos irmãos de Tessalônica era: aqueles que morreram não vão ter esse privilégio de ver. Aqueles que morreram não vão ter o privilégio de experimentar a segunda vinda de Jesus. Talvez, quem sabe, eles estão perdidos. Eles estavam preocupados por demais com isso. E Paulo começa a explicar para ele que aquele grande dia, o dia que o Senhor retornar, aqueles que já morreram em Cristo terão a primazia. Olha o verso 15 de novo comigo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Perceba, aqueles que já estão com Jesus têm a primazia. Eles vão estar primeiro. Parece que o texto dá uma vantagem para eles. Para aqueles que já partiram e estão com o Senhor Jesus nesse dia tão especial. O texto afirma que tudo isso vai acontecer na ordem do Senhor. Olha só o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, meu irmão, fique registrado isso na sua cabeça. Marca na sua Bíblia isso daí. Porque quando alguém vier para você e falar, Jesus está voltando aí, não é porque, olha aquele sinal ali,
olha aquele sinal ali, você vê o que está passando na televisão, você fala para ele esse verso aqui. O Senhor vai voltar quando Ele der a sua ordem. Ele é quem governa isso. Somente Ele tem a autoridade para que isso aconteça. Ele é o único que tem o poder para finalizar todas as coisas e dar o fim para o mundo que vivemos hoje. É Ele. Esse momento só vai acontecer dada a sua ordem. E esses são os sinais que a gente vai ouvir. A voz do arcanjo, o príncipe dos anjos, será ouvida a trombeta de Deus, será tocada para que todos possam ouvir, nos quatro cantos da terra vão ser ouvidas essas trombetas, e assim todos verão o Senhor Jesus com a igreja que está com Ele nos céus, descendo entre as nuvens. Todos verão. E nesse momento, os mortos em Cristo ressuscitarão, terão o seu corpo glorificado, e os vivos que aqui estão serão então arrebatados neste mesmo momento, neste exato momento, eles se encontrarão. Então a igreja de Jesus será toda unida novamente. Os mortos em Cristo terão seus corpos ressuscitados, voltarão a ser completos. Meu irmão, minha irmã, para a gente ser um, para a gente ser completo como nós somos, precisamos de corpo e de alma. Nós somos criados assim, corpo e alma vivente. Assim Deus nos criou, e assim que nós vamos viver na eternidade, com os nossos corpos glorificados diante do Senhor. Os que porventura estiverem vivos ainda nesse momento serão arrebatados, ou seja, não passarão pela morte, mas terão os seus corpos glorificados, transformados, para viverem, para desfrutarem da presença do Senhor eternamente. E Paulo assegura para aqueles que estavam tremendo de medo lá em Tessalônica, que o contrário do pensamento deles iria acontecer. Ninguém ficará, nenhum daqueles que morreram em Cristo Jesus será deixado. Paulo está afirmando para eles: fiquem tranquilos. Todos os que morreram, todos os crentes estarão com o Senhor nesse momento e viverão eternamente na presença do Senhor. Meus queridos, a morte é uma barreira, não é uma barreira para o Senhor. Os tessalonicenses estavam tão desesperados, tão tristes pela morte de alguns irmãos, pela morte de alguns queridos. Achavam que eles não teriam o privilégio de ver Jesus, de experimentar a sua presença. Mas Paulo está dizendo para eles: tenham esperança. Porque em Jesus nós temos essa viva esperança de nos reencontrar, de estarmos unidos novamente. E aí Paulo nos chama no verso 18 lá, consolar uns aos outros com esta palavra. Queridos irmãos, quando nós conhecemos o que vai acontecer conosco no futuro, que a esperança que nós temos é de uma vida na presença de Jesus eternamente, isso deve nos tranquilizar. Isso tem que nos fazer encher de alegria, isso tem que nos fazer viver uma vida cheia de esperança. A morte não é uma barreira para o Senhor, a morte é só um momento de encontro, um momento de transformação. Nós teremos um relacionamento pleno com Jesus, totalmente juntos com Ele e com os nossos queridos. E isso é para nós. Isso é para nós termos tranquilidade. Isso é para nós termos uma viva esperança. É muito triste ver aquela pesquisa que eu citei no início, de que 70% dos brasileiros querem estender a vida com medo da morte. Queridos, nós cristãos não podemos ter medo de passar por estes momentos. Nós precisamos entender que esse momento é um momento de esperança para os crentes. E a nossa atitude nesse momento diz muito sobre a nossa fé.
diz muito sobre a nossa fé. E o interessante é notar que Paulo aqui não responde todas as perguntas. Como que vai acontecer? Como que todos da terra vão ver a descida de Jesus? Paulo não responde todas as perguntas. O que Paulo quer dizer aqui não é falar só sobre a volta de Jesus. É falar que a volta de Jesus tem que nos consolar. A volta de Jesus e saber que estaremos para sempre gozando de sua presença tem que nos trazer esperança. É isso que Paulo quer nos ensinar. A morte é algo que espanta. A morte é algo que assusta, mas a morte não é algo que tem que trazer desespero. Nós temos que falar sobre isso. Nós temos que nos preparar para isso. Deixe tudo preparado, meu irmão. Reflita sobre esse momento da sua vida. Todos nós vamos passar por ele. Não é uma fila indiana. Como o mais velho vai primeiro, depois o mais novo. Não é. É uma fila linear. Todos nós estamos dispostos a isso. E isso não pode ser um momento de desespero e preocupação. Isso tem que ser um momento de esperança. Por isso Paulo está dizendo, consolai-vos uns aos outros com isso. Testemunhar nesse momento que a nossa esperança é a vida eterna com Jesus. A vida eterna com Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos cantar mais um hino, irmãos? Vamos ficar juntos, de pé? Vou cantar o hino de número 108, Conceição. Oh,
sermos abençoados pelo Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite, por este culto, ó Deus, que nós servimos ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo nosso encontro aqui, por esse tempo de adoração e louvor ao teu santo nome. Ó Pai, obrigado porque a tua palavra é tão viva, ó Deus, tão eficaz, que penetra no profundo do nosso coração. E que ela possa curar, ó Deus, a nossa dor, ela possa curar, ó Deus, a nossa falta de esperança, para que, ó Deus, no profundo dela, nós possamos, ó Deus, ter aquela viva esperança que o Seu Evangelho pode trazer. E que isso amadureça nosso coração, ó Pai, sabendo, ó Deus, que nós vamos viver esta vida, mas que aqui não é tudo. Aqui não é tudo que temos, ó Deus. O que nós temos de eterno ainda está no porvir. O que temos de maior valor, ó Deus, está na Tua presença, e isso está no porvir. E que nós podemos ter a certeza de, como Paulo disse, ó Deus, que nós preferimos estar com o Senhor neste lugar do porvir, ó Deus. Ó Senhor, nos ajuda a nos consolar com isso. Nos ajuda a ter esta viva esperança, ó Deus, através do Teu Evangelho. E que isso seja para nós a alegria que nos espera, Pai. Fica conosco, ó Deus, nos abençoe. Ó Senhor, nos dê uma semana agora embaixo da Tua paz. Nos dê uma semana, Deus, embaixo da Tua graça, da Tua segurança. Que o Senhor possa continuar nos protegendo, nos guardando, ó Deus, de todos os males. Que o Senhor possa continuar nos dando, ó Deus, o sustento diário. Ó Pai, abençoe aqueles que precisam de trabalho, que precisam de emprego, que precisam de clientes. Ó Deus, que o Senhor dê a Tua graça na vida de cada um deles. E que isso possa ser, ó Pai, a sustento para nós, vida para nós, ó Deus. Ó Pai, nos dê uma semana com saúde, ó Deus, dando saúde àqueles que carecem, ó Deus, refrigério para os seus corpos, ó Deus, e que nessa semana, Deus, possamos ter, ó Deus, a graça de ter o Senhor conosco todos os dias, ó Pai. Nós te agradecemos muito por isso, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todos sempre. Amém.